Sobre o sábado, por que foi mudado? Porque Deus abençoou o sábado, né? Parece que ele teve folga, porque ele terminou de fazer tudo no sábado. Sim. E depois da graça veio o domingo, né? Depois do mundo colocar no domingo. Então, pessoal, existe uma divergência de conhecimentos acerca disso. Desde já eu quero dizer assim, olha, Deus ele disse lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, a salvação é dada pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Deus ele tem uma multiforme graça. O que é isso? Multiforme é diversas formas que ele encontra de salvar o homem. Por exemplo, quem aqui gosta de rock? Você gosta de rock? Gosta de rock. Quem aqui gosta de sertanejo? Bom dia, Medina. Se Deus pregasse a salvação através do rock, quem seria salvo? Se Deus pregasse a salvação através do evangelho, através do sertanejo, quem seria então salvo? O que Deus ele faz? De uma forma simples para você entender. A multiforme de graça de Deus é isso. É tocar rock e é tocar sertanejo. Para quê? Para que cada um se adapte naquilo que ele mais se identifica. A pessoa diz, Adejarson, por que existe diversas denominações? Porque, por exemplo, cada um está naquela que ela mais se identifica. Eu não gosto de nenhuma, mas a palavra de Deus diz que o homem ele tem que congregar. Porque a gente usa um exemplo muito simples. Uma brasa fora do braseiro, geralmente ela apaga. Então, para quê? Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Então, aquele que gosta de uma denominada... Bom dia. A gente está dando uma zoiadinha aqui no que o Alejato está fazendo. E tem os meninos que estão na cozinha aqui preparando aquele mocotó. Hoje é mocotó? Mocotó, feijão e arroz. E verdura. Isso aqui é para botar no mocotó? É. Maravilha, tudo cortado pequenininho. Isso é abobrinha, meu filho? É, abobrinha. Meu Deus, hoje eu vou me acabar. Boa tarde, com muita alegria. Boa tarde, senhores internautas. Nossa internet, ela tá péssima, pessoal, péssima. Não sei como é que você está acompanhando aí. Boa tarde, com alegria. Dona Anne Sofia está por aí, né? E o Adejarson, como sempre, dando ali a sua maravilhosa aula. Deus, ele criou, né, o céu. Bom dia, meus amores. Cadê o Luiz Fernando? O Luiz Fernando tá para aparecer por aí. Um memorial. Gente, vocês estão recebendo essa transmissão aí? Me fala aí como é que tá a transmissão. Mas se não é Bom dia. Se eu guardar o sábado, isso implica a minha salvação? Eu sou salvo por guardar o sábado? Não. O sábado fazia o quê? Agora estão tendo muitas Mas a lives. própria palavra de Deus, ela vai Luiz dizer Tavares. que aquele que vive pela lei... Por que, pessoal? E aquele que vive Tem pela tanta graça, reunião no será meio. julgado pela graça. Só que detalhe, o decálogo, né, da lei de Moisés, os 10 mandamentos, eles são 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não usarás falso testemunho, né, honra teu pai e a tua mãe, não cobiçarás a mulher do seu próximo. Só que são 613 outros preceitos. E a própria palavra de Deus, ela vai dizer que se eu errar em um, eu errei em todos os outros. Então, o que é melhor? É viver pela lei ou viver pela graça? Porque aonde abundou o pecado, porque eu não conheceria o pecado senão pela lei, que me diz o que é pecado. Então, miserável homem que sou, o apóstolo Paulo ele diz, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu pratico. Porque há uma lei em mim, e essa lei da carne, ela não se sujeita a Deus. Lembra lá Gálatas 5,16 em diante, que ele diz que o Espírito, ele luta contra a carne e a carne contra o Espírito? Eu já falei isso aqui. Por que é tão difícil você sentar para ler a Bíblia? Porque é uma guerra dentro de você. E por que é tão fácil? A carne quer filme, a carne quer pipoca, ketchup, maionese e Coca-Cola. O Espírito, ele quer a leitura da palavra. Mas é difícil. Por quê? Porque você é carne. Detalhe, só vence aquele que mais não se alimenta. Logo no começo eu disse, recuperação depende daquele que você mais almeja.
Você abriu a Bíblia e deixou. Você não quer ler Bíblia. Eu não quero ler Bíblia porque eu quero folgar. Eu quero fazer prazer da carne. Por isso a gente está aqui hoje, porque a gente procurou os prazeres da carne. E o que mais nós amávamos nesse mundão? Riscar um espelho. Pode falar logo. Riscar um isqueiro. Porque era a melhor forma de prazer que nós encontrávamos era. Não é verdade? Então, o sábado ele é um memorial. Se você guardar o sábado, você está errado. Se você não guardar também, você está errado. Também não. Porque Deus, ele veio, Jesus, através de Jesus, cumprir a lei. Só que existe um detalhe. Por causa do domingo. Por exemplo, o muçulmano, ele guarda a sexta. Mas hoje, nós não guardamos o domingo. Até porque, um dia conversando aí com o senhor Reinaldo, existe um Deus pagão, que ele é um Deus do domingo. Se nós guardássemos o domingo, nós também estaríamos prestando culto a um Deus do domingo. Como é o nome do senhor? Já lembra, senhor Reinaldo? Não lembra mais, né? Aí o que acontece? Por exemplo, Josué, quando ele estava lutando para vencer uma guerra, o que Deus fez em favor dele? Parou o sol. Deus parou o sol, mas parou o meu relógio? Isso quer dizer que enquanto o sol estava no meio, o meu relógio continuava a fazer o seu papel. Existe um rei, rei Ezequias, se não me falha a memória dele, que Deus retrocedeu a sombra para que ele pudesse viver mais 15 anos. Como está o Miguelzinho, né, pessoal? Bem, eu vou já mostrar para vocês o Miguel, como é que está a vidinha do Miguel. Lá vem o papai, Miguel está fazendo exercício, ó. Para que esse exercício? É para o Miguel soltar o gases dele. Miguel hoje ele virou a casaca, gente. O Miguel ele está de palmeirense hoje, né? O Miguel ele quer atender todos os públicos, né, meu filho? Ó como ele presta atenção na voz do pai dele. Meu filho, você é palmeirense, flamenguista ou vascaíno, meu filho? Eu não sei, papai, de onde eu ganhei presente, eu estou vestindo. Miguel, ele é eclético, ele usa tudo. Né, meu filho? Oi, que gostoso, papai. Miguelzinho, ele quase não dorme de noite, né, Carice? Tem problema aqui para respirar, papai. A gente tem a maquininha para fazer. A gente já tem a maquininha dele aqui de fazer a inalação dele, né? Meu filho, o que meu filho quer, meu filho? Churrasco. É churrasco, meu filho? É? O Miguelzinho tem probleminha de gases, né, meu filho? Gasezinho na barriga, né? Olha o papatinho do Miguel. Hã? Gente, ele presta muito atenção no que se fala. Ele sorri muito. E nele estava a árvore da vida. Deus ele nos deu aquilo que chama de livre-arbítrio. Deuteronômio 28, ele vai dizer que este que coloca diante de ti a vida e a morte. São duas árvores. A bênção e a maldição. Ele diz o quê? Escolhe, pois, a vida para que tu vivas. Qual a função de Deus em colocar duas árvores? Sabendo que uma traria a morte ao homem. É para testar ao homem a sua fidelidade. Por quê? Porque se o homem comesse da árvore da vida, ele viveria eternamente sem pecar. Mas ele escolheu, enganado pela serpente, né, comer do que da árvore do conhecimento. Porque a serpente disse, e serás como Deus, sabendo o bem e o mal. Quem não gostaria de ser como Deus? Só que isso foi um engano, porque ser como Deus, muitas vezes traz ao homem pelo seu orgulho, querer ser semelhante ao Altíssimo, e não simplesmente conhecer a sabedoria. Por isso veio a morte. A única forma de Deus saber se tu é fiel é te provando, colocando diante de ti algo que vai trazer a vida eterna e diante de ti algo que vai trazer a tua morte. É simplesmente para testar a tua fidelidade. Qual é um dos primeiros passos do princípio para a gente se recuperar? Honestidade rigorosa. Tenho que ser honesto naquilo que eu quero, naquilo que eu vivo. Porque todas as vezes que eu conheço, que eu quis, desejei o conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu? Nós fomos parar num buraco.
como eu disse agora há pouco. Nós estamos aqui simplesmente porque fomos desobedientes. Deus colocou o melhor para nós, mas nós escolhemos a árvore do conhecimento. Certo, meu filho? Seu Alexandre. Quem escolheu? Trabalhar dele sábado. Adventista é um. Adventista. Seu Marfranque. Tem um. Tem não, meu filho? Tem nenhuma dúvida. Seu Paulo não. Seu Wellington, você tem uma dúvida acerca do que você leu na palavra de Deus? Vamos trocar com Já isso. foi bastante Esclarecedor. esclarecedor. Seu Hermes. Não tem dúvida. Seu Francimar. Tá escutando? Seu Teco. Como que o Adão viveu sem a costela? Como que Adão viveu a costela? Então, a palavra está dizendo que Deus cerrou a carne em seu lugar. No lugar da costela, Deus fez crescer a carne. Então, a costela ela não é um órgão vital para que eu viva ou com ou sem. Se Deus tivesse tirado o coração do homem, com certeza ele morreria. Reformule a resposta. Como é que... Reformule a pergunta, que essa eu gostei. Reformule a pergunta. Qual foi a Como o pergunta? homem viveu sem a costela? Como Adão viveu sem a costela. Como Adão viveu sem a costela. Então, a costela ela não é um órgão vital. Ela é apenas um osso que Deus tirou para formar o quê? A mulher. Por isso Adão disse, osso dos meus ossos tu és agora e carne da minha carne. Deus cerrou. O que quer dizer? Que Deus fez crescer a carne no lugar da costela. Como não é um órgão vital, não fez mal nenhum. Ainda que ele tivesse menos um. Se ele tivesse tirado um rim, um pulmão, um coração, com certeza ele não viveria, porque são órgãos vitais. A costela não é um órgão, é apenas um osso. Assim como o homem vive sem uma perna, sem um braço. Projeto Reviver é biologia também, viu? Isso aí. Curiosidade. Curiosidade, ciência. Shakira vive sem duas costelas que ela mandou extrair para a cintura ficar fininha. Quem é? Shakira. Tu anda olhando para a cintura da Shakira, né, velho? Xananga? Vai lá. Seu Neemias, tem uma dúvida, seu Neemias? Tem, Vamos corre. lá. Deus fez todas as plantas, não foi? Sim. E existe alguma venenosa mesmo? Porque em Marcos 7,15 fala nada fora do homem que pelo meio possa contaminar. Isso quer dizer são as palavras ou é tudo? Então, está se tratando de palavras sim. Por quê? A palavra, Provérbios 18, 21, diz assim, que o poder da vida e da morte está na língua. Quando fala de língua, fala de palavra, fala de verbo. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Quando Jesus ele diz assim, aquilo que entra no homem não faz pecar, não faz pecar, mas pode matá-lo fisicamente. Mas aquilo que sai da sua boca, ou seja, o poder da vida e da morte está na língua. Quando Deus disse Deus, haja luz, o que houve? Houve luz. Deus tem poder na sua palavra e permanece isso até hoje. Então, há sim plantas venenosas. Até porque o veneno da própria serpente também é considerado um remédio. Existe um remédio chamado específico. Soro antiofídico. Isso. Quando você é picado, o que faz lá? Você vai no médico, ele aplica lá um soro. Não sei como é? Não. Antiofídico. Antiofídico, um específico. Do próprio veneno, eles conseguem fazer o que um remédio salvar uma pessoa. Do próprio veneno de uma planta, de uma árvore, de uma semente, a ciência, pelo conhecimento que Deus deu a ela, consegue salvar vidas. Cobra também. Só que o homem, na sua malícia, muitas vezes usa uma erva que pode fazer o quê? Curar a asma para se entorpecer. Ei, mas é porque quando eu fui operado, muitas coisas que eu não podia comer, eu comi, não fez mal. Entendeu? Dizendo que eu não podia fazer, tipo, era nervoso. E comigo o médico não manda em mim, não. Entendeu? Por exemplo, a minha irmã, ela já O médico não manda em ti, não. Se o médico falar... grávida, Fala e aí. ela quis, né, tomar um tacacá, camarão. Nossa, eu queria tanto tomar um tacacá, estou com quase 9 meses e desejo e não tomo, por causa do camarão, que é a melhor parte. E o médico ouvindo disse, pode tomar, não faz mal nenhum. Entendeu? Então essa questão de reimoso, isso também é até bíblico, porque... Tem uma pergunta aqui. Essa é urgente, ó. Eu tenho uma dúvida. Bem, João batizou Jesus, viu tudo, mas quando João estava na prisão, ele mandou perguntar se Jesus era Messias, porque
esta dúvida. Por que essa dúvida de João? Será que estamos falando do mesmo João que batizou Jesus? O mesmo que estava na prisão? Não, cresce que sim. Por quê? O João, que dizia raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira Vindoura. era ele que pregava acerca do Messias. Só que muitos vinham como um Messias. Então ele manda 2 dos seus discípulos na prisão dizer, pergunta a este, se é ele mesmo ou esperamos outro. Porque o próprio Jesus disse, muitos virão em meu nome. Muitos farão até mesmo prodígios, milagres e maravilhas. São chamados falsos profetas, aqueles que não serviram. E Jesus disse, olha, os cegos veem, os mudos falam, os coxos andam. Eu sou o Messias. Então, aqueles 2 discípulos passaram a seguir a Jesus Cristo, porque ele era o Messias verdadeiro. Porque muitos já tinham vindo, né, se passando por Messias, mas não era. E Jesus dá uma prova. Por quê? Isaías 61, ele vai dizer assim, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, que dá vista aos cegos, que dá a falar aos mudos, que faz os coxos andar e que liberta os cativos. Então muitos também conseguiam fazer milagres. Assim como Moisés, quando jogou o cajado e se tornou em serpente, os magos do Oriente também não faziam da mesma forma. Assim como Moisés, tocando na água, tornou-se em sangue, os magos também do Egito não fizeram da mesma forma. Então muitos são aqueles que fazem milagres em nome de Cristo, mas não servem a Cristo. Porque ele diz assim, mas Senhor, nós não expulsamos demônios no teu nome, não fizemos milagre. Ele disse o quê? Abertamente, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheci, vós que praticas a iniquidade. João, ele tinha uma dúvida assim, ele queria apenas ter certeza se aquele era o Messias. Ainda que, quando ele foi batizar Jesus no Rio Jordão, ele viu o Espírito Santo em forma de pomba, um pássaro sobre ele. E ele disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vou falar uma coisa aqui que agora eu vou fazer essa colocação, né? Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Né? Certa feita alguém chegou em Jesus lá, olha Senhor, os fariseus estão lá pregando em teu nome. Em teu nome estão expulsando os demônios. Jesus disse o quê? Apartai-vos de mim. Não, Jesus disse deixa eles. Uhum. Jesus impediu os fariseus de pregar? Não. O próprio Jesus disse, deixa eles. Porque quem comigo me falha, isso não quer dizer que eles serão salvos. É a mesma coisa, eu vou falar de salvação. O Reinaldo, eu falo de Deus, eu não me intitulo cristão, eu sou usado por Deus, segundo muitas pessoas dizem, mas eu não me intitulo cristão. Né? Agora, da minha salvação, aí vai ficar um peculiar entre eu e Deus. Eu e Deus eu tenho um acerto de conta com Deus, porque eu sou conhecedor da palavra, está entendendo? E a Bíblia não me dá respaldo, né, de que eu serei salvo se eu não praticá-la. Jesus poderá dizer para mim, naquele grande dia, olha Reinaldo, eu vou dizer, Senhor, eu não salvei tantos, eu não preguei lá para o pessoal no reviver, eu não tirei tantos da calçada. Jesus, eu ajudei o Neemias, eu ajudei o Adejates da calçada, mas de repente Jesus pode dizer para mim, olha Reinaldo, nem te conheço, sai fora, está entendendo? Porque você praticou a iniquidade. Nós somos fortes candidatos ao céu, mas também fortes candidatos ao inferno. Mas aí é onde dá um nó na minha cabeça. Você tem filhos? Tem. Se teu filho fizer pirraça na tua casa lá, quebrar tudo, e falar, papai, me perdoa, tu perdoa ele? Perdoa. Vai matar ele? Não. Não? Aí a Bíblia diz que nós somos maus. Ele é mau, é um homem perverso. E ele sabe perdoar o filho dele. Será que Deus me perdoaria? Sim, com certeza. Eis a questão. Será que Deus fez o inferno para você? Não. Ou você para ir para o inferno? Agora deixa a tua mente devagar. Pode continuar, Bela. Luquinha,
Eu ouvi dizer que tem uns livros, né, que são chamados apócrifos da Bíblia, né? O livro de Enoque, que diz que antes de Adão, antes de Eva, né, teve uma tal de Lilith. E por que esses livros eles não foram incluídos se foram aprovados pelo próprio Jesus Cristo? Então, como eu disse, estuda-se e afirma-se pela própria palavra que a Bíblia foi escrita. Primeiro, o que é uma Bíblia? Já falei isso aqui. É uma junção de 66 ou 73, né, livros num só livro, diferente de uma biblioteca que são diversos livros no mesmo lugar. Se Deus, com todo o poder de criar os céus e a terra, usou um homem para escrever, por exemplo, os primeiros 5 teutos de livros, ou seja, 5 livros, também conhecido como a Torá, um livro usado pelos judeus em obediência a Deus. Se existem livros que não estão aqui, Deus tem todo o poder de criar os céus e a terra, por que não estão? Eu acredito que Deus não os queria aqui. É chamado de quê? De livros apócrifos, ou livros não inspirados por Deus. Como o livro de Enoque, que fala sobre Lilith. A Bíblia diz que Enoque viveu 300 anos com Deus e não se viu mais porque Deus o tomara para si. Deus queria o livro de Enoque no meio da nossa Bíblia? Eu acredito que não. A questão é, será que esse livro é realmente real? Ele existe? Sim. Mas foi um livro escrito por este homem? Por exemplo, 2 Esther, 1ª, 2ª Macabeus, livros de sabedoria. Existem muitos outros livros. Mas nós cremos nisso aqui. Não só sobre a Lilith, mas também sobre os anjos caídos, esse livro fala. Sim. Aí vamos lá, respondendo a questão. É uma outra religião. Se nós formos ler Gênesis capítulo 5, a genealogia, muitas pessoas dizem como é que... Amém? Como é que nasceu filhos após Adão e Eva? Quem coabitou com quem para que nascessem filhos? Por exemplo, Adão, Eva, gerou-se Caim e Abel. Abel foi morto por Caim. Da onde veio os próximos filhos? Da onde veio-se a geração? A Bíblia diz que Adão viveu 930 anos e gerou filhos e filhas. Não quer dizer que Abel ou Caim coabitou com a sua mãe. Se ele gerou filhos e filhas. Pode ser que irmão tenha coabitado com o irmão? Sim. Por quê? Porque a lei de Deus era frutificar e multiplicar. Ainda não tinha sido feita a lei de Moisés, onde ele disse que o homem teria que se casar, somente ver a nudez da sua esposa e ter filhos. A ordem até então, como na criação de Deus, era frutificar e multiplicar. Ah, mas isso era pecado. Sim, mas já havia existido o pecado. Já havia entrado o pecado no mundo quando Adão e Eva comeram da fruta. Então, entre pecado e pecado, tudo é pecado. Porque qual era o plano de Deus? Frutificar o homem sobre a terra. Daí então começou-se a vir a lei através de Moisés para que o homem viesse cumprir. Como eu disse lá no começo, eu não conheci o pecado senão pela lei. Que me disse, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então se hoje eu sei que isso é pecado, então vamos lá para Lilith. Essa mulher ela não é citada na Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Em outros 66 livros de Gênesis e Apocalipse, não se cita esta mulher. Se cita Enoque, sim, mas não se cita os outros. Até mesmo muitos outros os livros que a gente não vai tocar porque mexe um pouquinho nessa questão. Tem outra pergunta também. O Caim, né, quando matou Abel, disse que ele se encontrou com outros povos, né? Quem eram esses outros povos? Então, é questão de interpretação. Por exemplo, o nome do camarada agora me faltou a memória aqui. É o que vingou. Ele disse, matei um homem por me ferir e um homem por me pisar. E chamou aquela cidade Enoque. Existia a cidade de Enoque e existia também o Enoque, que viveu 300 anos com Deus. Só que esses povos... Lameque. Creio que sim. Esses povos vieram justamente de Gênesis 5. E fez, através de Adão e Eva, o quê? Gerou-se filhos e filhas. Multiplicar a terra
Por exemplo, um bairro já começa a se tornar pequeno. O que tem que se fazer? Se expandir. Porque a ordem de Deus era encher a terra. Então cada um, assim como cria a sua própria religião que não concorda com o outro, muitos também não concordavam com os líderes que tinham. E qual era a ideia deles? Se expandir, criar suas próprias cidades e viver as suas próprias famílias. Então esses eram os povos mais tolos, segundo a Bíblia, descenderam de Adão e Eva. Não existiam outras pessoas criadas, formadas do pó da terra. Foi Adão e Eva o suficiente para frutificar, multiplicar e encher a terra. Essa já está praticamente já está saindo do capítulo 2, né? Até porque não tem uma data específica no ano em que Abel e Caim nasceram, entendeu? Não tem uma data específica. Por exemplo, alguns estudiosos dizem que a Torre de Babel, a gente vai sair um pouquinho aqui só para explicar também uma dúvida dos internautas, eu nem sabia aí, tá? Mas vamos lá, por que fez-se a Torre de Babel? Veio os pássaros, veio os leões, veio os animais, só não os marinhos entraram dentro da arca. O que acontece? Criaram-se então o quê? Uma torre. Lá em Gênesis 11. E diz, eis que o homem todo fala. Porque o homem tomou betume por cal, né, a argila por tijolo e fez-se uma torre. Quanto mais alta a torre fosse, mais difícil a água seria de alcançá-los e matá-los afogados, certo? O homem tentou fugir do juízo final. E o que aconteceu? Deus disse, vamos descer e vamos destruir essa torre. Caiu-se todo mundo. E começou-se o que? A confundir as línguas. Esse povo se dispersou, assim como lá no começo. Pode-se citar que esse povo era lá de Noé. Como eu disse, a Bíblia ela não foi escrita cronologicamente. Não existe uma ordem exata para ela. Talvez o evento de Noé também já esteja sendo citado lá em Gênesis 2, quando esse povo viu-se e começou-se a o quê? A visitar outros povos lá através de Caim. Então não existe uma ordem cronológica. Por isso nós temos hoje quem? O Colômbia. Por isso nós temos hoje quem? A ser um ser vivente. Um ser vivente. Então vamos lá. Vivente. Não diz aí que meu espírito, não sei o que, espírito não existe. Né? Você está na dúvida. Existem formas de espírito. Existe. O espírito, ele é real. Desliga aí, tá bom? O que acontece? Se você não acredita em um espírito, eu posso dizer que você não acredita em Deus. Por quê? Porque Deus, ele é um espírito. Espírito, Mas ele ele soprou o fôlego de vida, não soprou um espírito, não soprou um raspadinho em você. Tá, vamos lá, presta atenção. Deus formou o homem do pó da terra. O homem, ele é carne. Quem é esse telefone? Seu Paulo. Paulo. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. A gente tem 3 componentes aqui. O pó da terra se fez o quê? Carne. Nós somos carne. Deus soprou ao homem o fôlego de vida. Se Deus tirar esse fôlego de vida, o homem faz o que com ele? Ele morre. E o tornou alma vivente. Essa alma que nós temos, explica-se, claro, em meio a muitas dúvidas, como sendo a consciência do homem. Porque a Bíblia diz que o bicho não morrerá e o fogo não se apagará. O homem, mesmo no fogo, ele vai ter consciência daquilo que ele fez, dos nossos pecados. Então, a Bíblia diz que quando o homem morre, o pó volta ao pó, porque do pó foi formado. O espírito do fôlego de vida volta a Deus que o deu. Nós só vivemos porque há um espírito de vida dentro de nós. Não se trata de um espírito, nossa, eu vi um espírito que anda assombrando todo mundo. Não. É um fôlego de vida. E a alma, ela, que é a nossa consciência, ela fica, considerado também como uma pessoa, o nosso ser, né? A palavra de Deus, ela diz assim, que a palavra ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, capaz de fazer divisão entre a alma e o espírito. Então nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. Há quem diga que nós
Somos uma alma que tem um espírito que mora no corpo. Há também diversas explicações acerca disso. Mas que nós somos alma, corpo e espírito, isso aí ninguém contesta. Então nós falamos com o espírito. Né? Não é um espírito que anda assombrando todo mundo. Isso já é uma outra coisa. Que a gente pode explicar isso aí. Já também mexe um pouco em questão de religião. Deixa ele. O senhor não conseguiu entender? Vou lembrar um pouco. Vai lá. Vamos lá para o capítulo 4. Versículo 25. Não está dentro do 2? Não tá lembrando. Negócio Mas dentro do 2. Hoje a gente estuda o cara. Mas todo mundo falou. Não, É do 2. dentro do 2. E a gente rodou a Bíblia. Cancela. Tá, mas vai lá. Cancela. Não, vamos lá. Faça sua pergunta aí. Deixa eu lá. Na próxima. Não vamos pedir a regra. Você, meu querido? Nada não, né? Vamos lá, Igor. Com relação a isso que você falou sobre o Espírito, né? Sim. Eu não acredito, eu acredito no Espírito Santo. Eu acredito que nós temos Espírito, mas na hora que a gente morre, o Espírito vai para Deus. Sim. Isso, né? Sim. O Eclesiastes 9, verso 5 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Ni tampoco terão eles recompensa porque a sua memória já é um esquecimento. Tipo, assombrações e coisas assim, isso não existe. Existe. Existe sim. Então, o que acontece? Então, por que diz aqui que a memória já não... A Bíblia diz assim: os mortos não louvam a Deus, nem os que descem a sepultura. Eu não acredito. Tem coisas que eu não gosto de tocar aqui, e também o senhor Reinaldo não toca. A questão de espírito, mas né, cada um. O que acontece? Existe o Espírito Santo, Sim. existe o espírito do fôlego de vida, e existe o espírito imundo, conhecido como demônio, certo? Os anjos que caíram, né? Já colocando ali também respondendo uma pergunta do irmão que eu não completei, os livros sobre os anjos caídos, que os gigantes eram filhos dos anjos caídos com as mulheres, já lá em Gênesis 5, a palavra de Deus ela vai dizer assim, que viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas à vista e tomaram para si de todas quanto quiseram. E estes eram os varões valorosos, os gigantes daquela antiguidade, os anaquins. O filisteu, gigante de 3,5 metros, que Davi derrubou o Golias, um homem de alta estatura. Quem eram estes homens? Primeiramente a gente tem que entender o quê? Por que não eram filhos de anjos caídos? Eles são assexuados. O que quer dizer isso? Eles não têm sexo. Então eles não podem praticar sexo com um ser terreno, porque eles são seres angelicais. A terra deu Deus, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. O que é terreno, é terreno. O que é celestial, é celestial. Ele deu uma ordem, Deus, ao homem, dizendo, frutificai e multiplicai-vos. Então, os gigantes daquela época, em primeiro, biologicamente, só podem reproduzir seres do mesmo sexo. A ciência cancela. Biblicamente falando, se eles são seres assexuados, Deus não os criou para procriar, cancela-se. Não são filhos. Os gigantes não são filhos de anjos caídos, nem de anjos que não caíram. Os gigantes são simplesmente filhos de homens, de uma relação sexual entre homens e mulheres. Então cancela-se. Entendeu? Biologicamente, espiritualmente e fisicamente não tem como. Né? Aí, olha só, a gente vai lá para o nosso querido aqui. Os mortos não louvam a Deus, nem os que descem à sepultura. Mas existem espíritos, sim. Porque as assombrações assim ditas, porque existe um espírito do homem, um espírito de Deus e o espírito maligno, um espírito imundo. A Bíblia diz que quando Jesus expulsou uma legião de demônios de um homem, eles foram para onde? Para os porcos. Nós somos um vaso. Tanto pode habitar em mim Deus, como também pode habitar em mim o espírito imundo. Por isso Jesus o expulsa. Aquele a quem eu der lugar é quem vai habitar na minha vida. Até o senhor Reinaldo diz que o homem tem uma grande probabilidade de ser usado por Deus e pelo diabo
ao mesmo tempo. Depende daquele a quem eu dou vazão. Essa questão é o seguinte: o próprio inimigo, ele tem a capacidade e o poder de se transfigurar e se mostrar a alguém. Aqui a gente entra numa questão que eu não gostaria muito. Pessoas que falam com entes queridos, que já faleceram, que já morreram. A Bíblia não diz que os mortos não louvam a Deus, nem os que descem à sepultura. Então, como eu posso falar com alguém se a minha consciência está intacta? Os mortos não têm consciência. Aí eu já não vou me aprofundar, porque tem alguém lá do lado que acredita de uma outra forma e a gente não mexe com religião. Os mortos têm a memória no esquecimento. A memória fica no esquecimento. Então, existe sim a questão do camarada estar passeando por aí e espíritos imundos se transfiguram, fazem assombrações, visagens, entendeu? Existe sim. No caso são demônios, isso? Provavelmente sim, mas isso aí já é uma outra questão, porque a gente, como eu disse, a gente pode estar entrando em questão de religião e não é o nosso intuito. Ok. Amém, pessoal? Amém. Muito bom. Por que o irmão pôde falar comigo lá longe e eu não pude completar? Tá boa a pergunta, né? Estudo aí pelo Adejardson, né, pessoal? Uma benção. Agora nós vamos resolver um probleminha aqui e mais tarde a gente volta com Mocotó.